Mineirada, muito boa tarde, Minas Gerais, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Vocês estavam acompanhando o Alterosa Esporte com a Bebel, com a Bancada Democrática. Agora segue comigo, com toda a minha equipe, atualizando você com as principais notícias do nosso estado. Mineirada, eu tenho que falar com vocês, cheguei tarde aqui na TV, eu fui tomar um café, eu acho que eu comi uns 12 quilos de pão, eu tô num embuchamento. Vocês, por favor, tenha paciência comigo hoje. Aqui, tenha paciência comigo hoje. De quem é aquela rosca? Vamos fazer um mexão para aquela rosca, hein, Mel? Esposo do Geraldinho, Rapaz, mas me embuchou um tanto que eu tenho que pegar leve aqui, viu, Geraldinho? Vem comigo, Minas Gerais. Pode mandar pra cá que eu destroço tudo. Eu só não gosto de legume. O resto eu vou bem, tá certo, minerada? No programa de hoje você vai ver que o motorista de uma van escolar foi preso, suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 2 meninas, uma de 11 e outra de 13 anos. E o pior é que a delegada ainda diz que ele é suspeito de mais casos, pelo menos 10 casos. Já eu mostro os detalhes para vocês, mas a doutora delegada está sempre com a gente aqui, já vou adiantar de uma vez, é Juiz de Fora, protagonizando episódios lamentáveis na esfera aqui do Alterosa Alerta. Fico muito triste com isso, passei anos preciosos da minha vida lá e agora a gente está vendo. É claro que essas notícias, do ponto de vista da resposta da segurança pública, é super importante, mas eu quero desde já a sua resposta para mim. Vou fazer um comentário aqui rapidinho. Seu filho sai de casa para entrar numa van que você paga por ela, e quando ele volta sem aquela preciosidade da pureza. Porque um bandido como esse está aí suspeito de ter produzido mal-estar a ela. Vamos lá. Você vai ver também que uma carga de eletrônicos foi roubada, causando um prejuízo de quase 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Esses são os bandidos, diretora? Olha a calma dos boêmios para poder fazer o corre. Olha a calma. Já destaque para você aqui. Mas vamos lá. Na verdade, a única coisa que eles não fizeram foi o corre, né? Foi tudo muito lento. Minerada, vamos comigo? Vamos, agora meio-dia 33. Uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos foi presa em Pimenta, na região centro-oeste de Minas. Eles comemoravam o assalto em uma casa no Lago de Furnas e planejavam um novo ataque. Deu ruim? Vamos ver na tela. Com os suspeitos, a polícia apreendeu munição, 2 revólveres calibre 38, uma submetralhadora .40 de fabricação artesanal e um fuzil 762, além de drogas, toucas ninja, um pé de cabra e uma marreta. Segundo a PM, o material estava em um sítio em Santo Hilário, distrito de Pimenta. No sítio, a polícia também localizou 4 quilos de explosivos. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos confessaram que são integrantes de uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos. Eles nos afirmaram que todos participaram da explosão do caixa eletrônico da cidade de Painhas no dia 6 de abril e que estavam aqui na cidade de Pimenta em uma barraca à beira do Lago de Furnas já há 8 dias. Ontem alugaram essa casa onde nós os abordamos hoje. 7 homens e uma mulher com idades entre 22 e 47 anos foram presos. O grupo estava sendo monitorado pela polícia havia 3 meses. Segundo a PM, todos os suspeitos já tinham passagens pela polícia. 2 deles, inclusive, estavam com mandado de prisão em aberto. Para os militares, os presos contaram que vieram para Pimenta este mês e confessaram que se esconderam no sítio em Santo Hilário para planejar a aproximação da quadrilha. O serviço de inteligência da PM descobriu que o próximo alvo da quadrilha seria o Banco Bradesco em Pimenta. A polícia acredita que a prisão dos suspeitos vai ajudar a esclarecer outros crimes. A gente já tem certeza que evitou uma explosão porque eles assumiram que iriam fazer nos próximos dias, né? E quem sabe quantas mais, né? Os suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Formiga, que vai investigar o caso. Precisa essa imagem aí. Olha como a Polícia Militar de Minas Gerais se preocupa, com o calor humano. Olha como é que ela se preocupa com a afetividade, com o conforto. Presta atenção na condução, na condução humana do meliante, na condução humana. Eles querem que o calor humano fique cada vez mais intenso. E aí, ao invés de levar naquele cenário frio do Camburão, né? Aquele lugar espaçoso, negro, escuro,
Não, vão no porta-mala do golzinho cansado. Calor humano, velho, é isso aí, minha filha. Parabéns à Polícia Militar por tratar com um calor humano tão intenso com os vagabundos aí que acabaram de prender. Adorei. Corta essa pra mim, eu quero colocar essa na rede social. Pula pra cá. Olha, um prédio comercial foi interditado após a explosão a caixas eletrônicos em uma agência bancária em Passos, no sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício, que tem 10 andares, teve os pilares danificados. Acompanhe comigo. Prédio do Banco do Brasil sendo interditado neste momento pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, que já estão aqui. A vistoria do Corpo de Bombeiros descobriu que as explosões da última semana na agência bancária danificaram os pilares do prédio, que tem 10 andares. Segundo os bombeiros, por medidas de segurança, o local vai ter que ser evacuado. São 100 salas comerciais. Após a ação dos criminosos, o Banco do Brasil, que funciona no local, teve as atividades paralisadas. O atendimento ao público foi suspenso. Ainda não há uma data de quando isso vai ser normalizado. Esse episódio na cidade de Passos, não é isso, diretor? Na cidade de Passos, o edifício é interditado após a explosão em caixa da cidade de Passos, no sul de Minas. O outro foi em Pains, né, região de Divinópolis. Então você vê que nós, na nossa apuração, o grupo de associados foi atrás da informação. Em entrevista ao Jornal Estado de Minas, a Polícia Militar sustenta que de 1º de janeiro até o dia 12 deste mês de abril, são 38 ocorrências envolvendo explosão a bancos aqui em Minas Gerais. A média, minerada, é de 2 assaltos à instituição financeira a cada 5 dias em 2018. Até a semana passada, 8 ladrões foram presos e 3 mortos em confrontos. É a estatística que me entristece, sobretudo pelo ponto de vista do quanto de bandido morto, né? Se pudesse ser um pouquinho maior, eu ficaria mais feliz com isso. Muito mais feliz. 5 presos e 3 mortos. O cara que sai de casa, vem comigo. O cara que sai de casa e sai com a propensão, sai com a vontade, sai com o interesse, sai com o objetivo de te lesar, sai pronto para poder assaltar e eventualmente fazer refém, caso ele seja impedido a isso, impedido de assaltar com tranquilidade, vamos chamar assim. O cara que sai de casa disposto a atirar contra você, contra o policial que te defende na rua, esse cara merece de mim a mesma coisa que ele quer para mim. Tenho certeza que no eventual confronto com a polícia, com a civil, militar, qualquer que seja ela, eles não vão julgar pétalas de rosa. Pelo contrário. Então quem atira para matar tem que tomar tiro para morrer. Conta assim, contrariando aí a Jandira Fegali, a senhora Gleisi Hoffmann, a Vanessa Graziotin, Bezerra, não sei o que, Bezerra lá que acham que o bandido tem que receber beijo de língua depois que ele é preso. Tem que receber um colchão campeão para dormir. Aqui não, aqui não. Aqui vem de lá para cá que eu vou daqui para lá, na mesma intensidade e tamanho. Uma explosão em um posto de gasolina abala uma escola, né? As casas ao lado também ficaram abaladas. E esse episódio deixou 7 pessoas feridas. Acompanhe comigo. A câmera de uma padaria em frente ao local gravou o momento da explosão e a correria do lado de fora. Os estragos atingiram o quarteirão inteiro. 2 imóveis tiveram que ser interditados. O muro da escola ao lado desabou e 2 alunos e um professor ficaram feridos. Foi uma coisa assim, bem assustadora. Muito, né? Assim, mexeu muito com todo mundo. Terrível. O teto quebrou, baixou de várias salas. Tem bastante estilhaço, pedras. Foi bem intenso. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves. As causas da explosão ainda são investigadas. Tá aí, Minas Gerais, vamos esperar, eu tenho dito sempre isso, né? Vamos esperar as perícias, vamos esperar para a gente poder atribuir responsabilidades, né? Resguardar direitos e atribuir responsabilidades. O que a gente sabe é que, infelizmente, mais uma vez, a gente tem aí 7 pessoas feridas em episódios que, com prevenção, poderiam ser evitados. E eu noticiei aqui que já são 7 ônibus queimados em menos de uma semana. Aí fica a pergunta, quem vai pagar essa conta? Eu te falo isso, que a pergunta é, quem vai pagar essa conta? Que não tem fim, que não acaba, que toda hora bate na nossa porta? É óbvio,
somos nós, mineiros. É o meu povo que utiliza o transporte coletivo. A CETRA, que é o Sindicato das Empresas dos Transportes Coletivos, esclarece que o sistema não tem condições de repor ônibus incendiados. Ô, Rafael, a melhor tarde do mundo para você. O mimimi em dó maior, é isso? Exatamente, Stanley. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta, como era previsto, né, meu amigo? Lamentavelmente, agora nós vamos viver um jogo de empurra, porque o Sindicato das Empresas, Stanley, alega que o prejuízo a cada ônibus queimado é de R$400 mil. Sim. Esse é o prejuízo alegado pelo Sindicato das Empresas. E que, no momento, ela não tem condição financeira de repor esse ônibus que foi queimado lá no bairro Piratininga, Stanley, conforme nós mostramos aqui no Alterosa Alerta. Sim. O ônibus que faz ali a linha 617, Estação Pampulha, Piratininga, via Rio Branco. Então, essa é a informação das empresas, né, que representam o transporte em Belo Horizonte. E ela diz também, alegando, Stanley, que não houve o reajuste na passagem conforme previsto em contrato, né? Porque nós sabemos muito bem, o reajuste que eles pleiteavam não foi concedido pelo prefeito de Belo Horizonte e eles colocam na conta essa defasagem financeira das empresas. Stanley, nós ligamos para a BH Trans, procuramos a informação na BH Trans que diz o seguinte, em nota: é dever das concessionárias cumprirem os quadros de horários especificados para cada linha, independentemente do número de veículos utilizados para isso. Ou seja, a fiscalização vai acontecer com ônibus extra ou sem o ônibus, com o desfalque. Segundo a BH Trans, as empresas deverão cumprir o quadro de horários normalmente, viu, Stanley? Ô, Rafael, é porque, na verdade, eu parabenizo a BH Trans por ter mandado essa informação nesse tom, né, nesse tom. Na verdade, e eu quero fazer um parêntese aqui, ontem eu recebi um telefonema muito próprio, muito particular, de um diretor aqui do grupo, questionando se existe alguma retaliação minha em relação à Prefeitura de Betim, a mim e a você, viu, Rafa? A mim e a você. E eu quero dizer aqui de público, eu disse que faria isso, que eu não tenho a menor dificuldade em me relacionar profissionalmente com nenhum prefeito, de nenhuma prefeitura, com nenhuma assessoria de comunicação. Mas no episódio Lagoa das Flores, daquele beneficiamento de lixo que teria lá, a nota que veio 2, 3 dias depois chamava a reportagem que nós fizemos de mentirosa. Então, eu só devolvi a gentileza que eu recebi. Mentiroso, naquele episódio, é a Prefeitura de Betim. E são os responsáveis pela comunicação da Prefeitura de Betim. Vou repetir, a porta da TV Alterosa, do Alterosa Alerta, está aberta para esclarecimento de qualquer prefeitura. Eu não tenho personificação nenhuma aqui não. Mas a propósito desse comentário que eu falei que ia fazer ontem, estou colocando para você. A BH Trans ponderou com muita propriedade. Uma vez contratada com ela e outorgado a concessão de serviço público a uma determinada empresa que tem lucro que a ofere, e eu me lembro que o prefeito Alexandre Calil, nesse ano, disse assim, se vocês não estiverem satisfeitos com o preço que está praticando, vocês podem entregar a concessão. Exatamente. E cadê a concessão? Alguém entregou? Ninguém entregou. É porque nós somos um país que está acostumado a colocar na conta do usuário, do povo, de quem consome o serviço, a responsabilidade de pagar as grandes festas, os grandes carros, os aviões, os lucros multimilionários das empresas que estão acostumadas a mamar na teta do governo. Só isso. Perfeito. Não tem outra conversa, meu velho. Vou dar um exemplo para você aqui rapidinho, Rafa. De dono de açougue na região centro-oeste do Brasil, a maior produtor de proteína do mundo, a empresa JBS, não foi vendendo frango, nem porco, nem que ela alcançou isso não, foi conseguindo dinheiro público e não honrando com os compromissos que tinha. A maior prova disso é que na hora que cessou o mimimi da concessão do dinheiro, já está aí vendendo empresa, já está aí cobrando. Né? É apresentador de televisão que compra jatinho por 16, 17, 18 milhões de reais e tem financiamento do BNDES, que não é banco de lucro, é banco de fomento social. Então nós somos um país que precisamos começar a assumir a propriedade de sermos dono do serviço que nós consumimos. Parabéns a BH Trans pela nota que mandou. Viu, Rafa? Você concorda comigo ou não? Concordo, Stanley. Então pronto, vem pra cá, Minas Gerais. E um vagabundo foi tentar assaltar um homem, mas deu azar, porque a vítima era um policial. O resultado, mais um bandido baleado. Quem conta pra gente é Wagner de Oliveira. Vai comigo, Thiago!
Toda a situação aconteceu aqui, na Avenida João César de Oliveira, bem próximo à Via Expressa, em Contagem. De acordo com informações da polícia, o militar estava a caminho do trabalho. Exatamente nesse local, ele foi abordado por 2 bandidos que estavam em um Ford Ka. Quando perceberam que se tratava de um policial, os bandidos atiraram. O policial reagiu. Dentro do veículo havia alguns pertences do policial, coturno, entre outros pertences, fardamento militar. Que um dos meliantes gritou, é um policial. Momento esse que ele apontou, com a arma apontada para o policial, acionou o gatilho. O militar não teve outra forma de, se não se defendesse, efetuando disparo contra o cidadão. O veículo do militar foi atingido por tiros. O revólver calibre 32 foi apreendido e será periciado. O Ellison dos Santos Mateus, de 19 anos, que tem passagens por roubo, homicídio e tráfico de drogas, foi levado para o Hospital Municipal de Contagem, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O colega dele foi trazido aqui para o 2º Batalhão de Policiamento Especializado. É o Leandro Júnior Oliveira, que também tem várias passagens e não quis gravar com a imprensa. O que aconteceu lá? Você trocou tiros com o policial também? A réplica que estaria em poder de Leandro é bem parecida com uma pistola 9mm. O corpo de Wellison dos Santos foi levado para o IML de BH. Morreu o bandido aí? Não, o bicho é fechado. Esses caras... não, o policial não se feriu, né? Graças a Deus por isso. Mas o bandido se feriu. Aí o cara vai usar... morreu... Então, Tiagão, aquela música fúnebre para a ocasião em que bandido morre. Por favor, Tiago. Delícia, delícia. É isso aí, Minas Gerais. Sabe por quê? O policial revidou a agressão que ele sofreu. Eu tenho certeza absoluta que em outra ocasião, que se fosse o oposto e o bandido tivesse preso agora, ele falaria assim, infelizmente, igual eu falei da outra vez, infelizmente foi a vez dele, né, mano? É a vez dele. E é assim que funciona. Agora, eu provo para vocês mais uma vez. O bandido é ferido num contato com a polícia militar, ele é conduzido para o hospital, onde você está esperando ele às 3 da manhã, ele chega e é atendido na hora. Então, um país que se preocupa mais com o bandido que ele produz, que ele tem, do que com o cidadão que é vítima dele a todo instante, não pode ser um país sério. Não pode ser um país sério. Aqui, agora eu te dou uma notícia que parece repetida, mas não é. Acredite se quiser. Mais uma vez, na mesma cidade, da mesma maneira, uma mulher foi arrastada por bandidos depois de reagir a um assalto. Veja as imagens. Nas imagens é possível ver o momento em que a vítima é abordada. Um ladrão desce do carro e tenta pegar a bolsa. A mulher se recusa a entregar e é arrastada pelos assaltantes com o carro em movimento. Pois é, e aí eu tenho dito para vocês, qual a preocupação que o bandido tem com a integridade física de quem está assaltando? É claro que ele não vai chamar assim, por favor, me deixe te assaltar. Não vai fazer isso. Ele faz o que eu mostrei para vocês, ele põe as imagens de novo. Ele faz dessa forma, com a truculência, com a violência, com a ignorância, com a falta de decência, até do ponto de vista da humanidade. E aí vem pessoas depois dizer para mim que eu preciso entregar direito humano a quem produz um mal-estar desse. Você quer ver um negócio? Isso aconteceu agora, essa imagem rapidinha que eu te mostrei aí. Aconteceu ontem. Aí, ó. Aconteceu ontem. Mas eu quero te mostrar uma imagem impressionante. Olha só isso aí. Olha só isso aí que está acontecendo. Olha só isso aí. Deixa eu mostrar para vocês uma cena similar, mas que já aconteceu há algum tempo, para poder provar que nós não estamos resolvendo os nossos problemas. Vamos ver. Isso aí, esse momento aí é da semana passada. Olha como é que vai acontecer. Mesmo lugar, mesmo modus operandi, forma de fazer. Olha lá, desce o truculento, o bandido, desce, e aí vai embora. Olha lá, vai, ainda machuca ainda. É isso aí, Minas Gerais, vocês estão vendo. É isso que vocês estão vendo aí, ó. Violência, violência, violência e a população vendida, assaltada. Agora, isso aconteceu na mesma cidade, mesmo jeito de fazer. É bom pro bandido, né, Thiago? É bom pro bandido. Tá mais fácil ser bandido nesse país. Me entristece, sabe, né? Eu fico aqui tentando entregar para você um outro tipo de comentário, mas não tem jeito. Você combater crime
e deixar com que as coisas continuem acontecendo na mesma velocidade que ele vinha acontecendo, você não está combatendo nada. Então nós temos que dar o braço a torcer e mostrar a nossa ineficiência de conduzir a segurança pública no nosso país. Agora eu te mostro uma imagem impressionante. Uma mulher morreu em um grave acidente em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, aqui na manhã de terça-feira. Rafael Martins, como é que foi esse acidente? Conta para Minas Gerais. Olha, Stanley, foi um grave acidente mesmo. O ônibus seguia pela rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Cerejeira, no sentido Belo Horizonte. Observe, olha, veja que violência, que pancada, né? Quando nesse cruzamento atingiu essa moto, os 2 ocupantes foram arrastados pelo ônibus. A moto ficou presa debaixo de uma das rodas. Os passageiros desceram, Stanley, para tentar socorrer. Olha lá, todo mundo tentando socorrer as vítimas. O condutor da moto, o Antunes Kleber Almeida, de 34 anos, foi levado em estado grave para o João 23 e a garupa Ana Santiago dos Santos, de 48 anos, morreu no local. O motorista do ônibus disse aos policiais que o motociclista não respeitou a sinalização de parada obrigatória, Stanley. O que eu queria pedir? Eu não consigo ver isso, eu sou fraco para esse tipo de trem. Sou fraco mesmo, mas coloca as imagens de novo para ver o tamanho, Rafael Martins, o tamanho da falta de cuidado, de zelo. Nossa Senhora. A vida é um segundo. Um segundo, é um sopro, Stanley. Sabe? É um segundo. E eu me lembro que a gente sempre comentou isso aqui. Hoje, eu descendo a Rádio Cabalha, o trânsito estava parado e o motorista que estava à minha frente deu seta que ia tomar a pista da direita. Cara, faltou nada para o motociclista encher o carro. Eu peço licença para falar isso com vocês, mas esse pessoal que anda de moto, motoqueiro ou motociclista, precisa entender que o espaço entre esse carro da pista da esquerda e da direita não é um corredor para moto, não. Vocês precisam entender que aquela buzininha que vocês tocam não é sai da frente que eu estou passando, não. É isso mesmo, Stanley. Entendeu? Fica parecendo assim, eu tenho que dar licença para o cara passar, como se fosse uma ambulância. E não é. Aí você não faz o que ele quer, o cara chega e quebra o seu retrovisor. E ele esquece, Stanley, que a parte mais frágil é dele, né? Porque o próprio para-choque da moto é a perna dele, é o peito, é o capacete, né? Ô Rafa, se não tiver acontecido algo extraordinário nesse episódio que a gente está mostrando aí agora, eu vou dizer que a pessoa praticamente suicidou, porque tinha uma faixa de pedestre que ele tinha que observar. Põe a imagem de novo, o ônibus estava parado. Olha lá, tinha um ônibus parado. Olha lá. O ônibus parou e ele foi direto, ó. Um segundo, talvez, de distração também. Mas sabe qual o segundo que é, Rafa? É aquele que fala assim, não, eu vou fazer, vai dar tempo. Vai dar valendo. É a confiança, né? Eu vou fazer. Talvez também por conta do ônibus que parou, ele achou que dava, porque ele devia estar sem visão, né, do lado esquerdo da pista. Então ele avançou achando que não ia vir ninguém, né? E aí, a gente está discutindo isso aqui, porque hoje nós estamos com essas imagens. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que dirigem moto por aí, de que episódio semelhante aconteceu na Barão de Melo. Está lembrado comigo, a mesma coisa. O motociclista morreu porque não obedeceu àquele momento entre o vermelho e o verde. E a pressa, lembra muitas daquilo? vezes, né, Stanley? Lembro sim, a pressa muitas vezes, o camarada ele não consegue parar um segundo para poder olhar, né? Ele já quer vir direto. Pois é, então lamentavelmente nós entregamos aqui a família das vítimas os nossos sentimentos, né? Na minha opinião, o motorista dessa moto não tomou os cuidados mínimos para poder fazer a ultrapassagem, fazer a abordagem. Ele não tomou, ele contribuiu 100% com o efeito que ele produziu, mas a gente entrega os nossos sentimentos à família aí, né, Rafa? A nossa solidariedade, né? A nossa solidariedade. Mas mais uma vez, obrigado, Rafa, mais uma vez, eu quero só deixar claro para vocês aqui o seguinte, me corrigia meu querido Luiz Eduardo sobre o comentário que eu fiz sobre a questão do Luciano Huck, de que o banco BNDES é o vetor, é o banco correto para se fazer financiamentos de acima de 7 milhões de reais. Então eu fiz o comentário sobre o Luciano, mas continua achando que é treta. Tá bom? O chefe tá aqui. Continua achando que é treta. Deus, vai euzinho. E eu tenho uma estampa, tenho um nariz muito melhor que o dele. Vai eu pedir R$1.000 lá pra ver se tem jeito pra vir. Não, velho. Mas então tá certo. O banco BNDES lá, que o nego vive fazendo negócio bom com ele,
É o correto para financiar o avião do moço lá. Aqui, você que está comigo no Facebook, entenda bem. Eu não tenho político de estimação, não tenho bandido de estimação, então eu vou tratar de todos os assuntos hoje. Pode ficar tranquilo aí, tá? Deixa eu chamar minha minerada, posso? Então vamos lá. Minas Gerais, vem comigo, vem pra cá. Aqui você tá em casa, aqui é TV... Travou outro botão, Milton Ribeiro? No comando lá de baixo dos botões, Milton Ribeiro, ele, graças a Deus, eu queria comunicar ao Milton que ele vai receber o convite do Minas Tchê, mas o dono lá do Minas Tchê, o Sérgio, falou comigo que o Milton pode levar só um pedacinho do convite. Você leva o convite então, entendeu? Me dá lá, põe pra mim aqui o Minas Tchê na tela, põe aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, Milton, enche a tela aqui, vem, rapidinho. Aí, olha. Comigo não tem brincadeira, não. Vai pagar. Telefone para poder participar do Minas Tchê sem pagar para entrar, só comigo, Minas Gerais. 3209-0766. Você vai ligar e eu vou sortear, ó, 50 pares de ingressos para você poder participar do Minas Tchê. Então, os primeiros 50 que ligarem agora vão participar do Minas Tchê, que começa agora dia 20. Vai entrar numa boa, tranquilo, campeão. Tá aqui, ó, do dia 20 do 4, roda pra mim o VT do Minas Tchê. Vamos lá, rapidinho. Venha para a maior feira gaúcha do Brasil, Minas Tchê, de 20 de abril a 1º de maio na Serraria Souza Pinto. Moda, calçados, bolsas e acessórios, salames e queijos, chocolates de Gramado, costela no fogo de chão e muitas novidades este ano. Cozinha Gambeira, Tombo da Polenta, Festival de Cervejas Beer Tchê, danças típicas e muito mais Tchê. Minas Tchê, compras e diversão para toda a família. De 20 de abril a 1º de maio, na Serraria Souza Pinto. Minerada, quer ir lá? Eu vou estar lá dia 20. Montado numa costela. Ei, Rafael Martins, boa tarde. Opa! Trepado numa costela de fogo de chão lá, velho. Senhora, mas é gostoso demais da conta. Sexta-feira agora começa, dia 20. Vamos, tá? Vamos almoçar lá, ué. Ó, o suíte inteiro tá convidado por mim pra... Segura aqui, meu filho, ó. Inteiro pra almoçar comigo lá. Nossa, Serraria Souza Pinto. Começa dia 20 de abril e vai até 1º de maio. De segunda a sexta, de 4 da tarde até as 11 da noite. Sábado, domingo e feriado, até de meio-dia até as 11. Comigo, você já sabe. 50 pares de ingresso pro Minas Tchê. É só ligar no 3209-0766. Vem pra cá. Ó, você vai contratar uma van. Uma van. Para poder prestar serviços para você. De repente a van vai conduzir a sua mudança. De repente o prestador de serviço vai fazer um trabalho que seja para você. Mas usualmente no meu bairro Buritis, por toda Belo Horizonte, o serviço de van escolar é uma força, é um vetor muito forte aqui na nossa capital e por todos os lugares e cidades onde as crianças têm que se deslocar. Criou-se a expectativa de que a van escolar é a forma segura, substituta dos pais que não conseguem levar seus filhos à escola pelos compromissos profissionais que têm. Você paga uma van escolar para levar o seu filho em segurança para a escola e tem que ouvir a notícia que eu vou te dar agora. Um motorista de van escolar foi preso suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 2 meninas, uma de 11 e a outra de 13 anos de idade, em Caeté, na Zona da Mata. Segundo a delegada, vem cá. São mais de 10 abusos. Na tela do alerta. Foi nas páginas de um diário que a adolescente de 13 anos teve coragem de desabafar. Nele, ela escreveu que sofria abusos desde o fim do ano passado. Nos últimos abusos, ele ameaçava ela de agredir e também ameaçava, inclusive, de ter relação sexual com a irmã mais nova. Por isso que ela ficou com essa situação e não chegou a contar para os pais. Mas em um desses dias, ela chegou chorosa em casa, muito nervosa. O irmão dela viu ela naquela situação e perguntou o que era. Ela não quis falar, ele foi ao diário dela logo depois, sem ela observar. Diante disso, ele viu que ela relatou no diário os vários abusos, os vários estupros que ela teria sido vítima do investigado. O motorista trabalha para uma empresa que presta serviços para a Prefeitura de Juiz de Fora. Ele transportava a vítima de Caeté até uma escola que fica em Sarandira.
De acordo com a delegada, a adolescente teria sido abusada ao menos 10 vezes. Chegou a ter que fazer sexo oral, sexo anal com ele. Ele já está denunciado pelo Ministério Público e o juiz nos concedeu a preventiva dele. Entregava todas as crianças primeiro, deixava a vítima por último e, diante disso, sozinho com ela, ele ia até uma estrada bem afastada, de maneira que se ela gritasse, ninguém ouviria. E ali abusava dela. O homem de 62 anos negou todas as acusações. Ela disse isso, né? Mas eu quero ver provar. Quem não deve, não tem, né? A vítima prestou depoimento na delegacia. Além dela, uma menina de 11 anos também foi ouvida. As duas confirmaram os abusos à polícia. O fato é relatado não só pela vítima, relatado pela irmã, também por uma coleguinha e o irmão também que fala, e o diário, que é a prova também, uma prova contundente de que o fato realmente ocorreu. Ele responde por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, porque, repito, ele abusou dela no mínimo 10 vezes. Bem, se tem uma ocasião que, lamentavelmente, a violência fica efetivamente comprovada, são nos abusos sexuais, sobretudo de crianças de 11 e adolescentes de 13 anos, né? Porque ao se fazer a perícia, ao exame de corpo de delito, vai se verificar que a pureza, vamos chamar assim por uma questão até de poesia, digamos, pureza da criança foi roubada. Eu me lembro de uma frase que o Dr. Wagner, aqui desembargador do tribunal, sempre dizia: se você olha para uma criança e não vê nela uma criança, alguém roubou isso dela. Se você olha para uma criança e não enxerga uma criança, alguém roubou isso dela. Porque a criança precisa ser criança. Nesse caso aí, nós estamos aqui discutindo, enquanto a matéria estava no ar, que a única palavra que vem e é consenso é que esse cara é um monstro. Agora, eu começo a me perguntar, doutora, eu queria, já falei mais de uma vez, uma das delegadas mais atuantes do estado de Minas Gerais, certamente uma carreira brilhante na Polícia Civil. Tive a honra de dividir sala de aula com ela em Juiz de Fora. A pergunta que eu me faço é como é que uma criança se permite ser violentada mais de 10 vezes. Essa informação faltou para mim, na minha opinião, faltou para mim. Se a coação era iminente, a coação realmente era tão grande a ponto dela guardar consigo e aguentar por 10 vezes. No segundo episódio, como ela ficava por último com modus operandi, será que no terceiro episódio, na hora que ele tomasse o caminho, desceu a penúltima, eu vou descer aqui também, né? Porque eu não quero ser violentado. Se eu seguir por esse caminho aqui, eu vou ser violentado. Então, eu começo a me questionar o que aconteceu e gostaria que a polícia explicasse, ou tentasse explicar. Agora, quando eu falo com você tentar explicar, eu quero cobrar mais uma vez. Queria muito que a delegacia e a Justiça Infanto-Juvenil aqui de Minas Gerais nos permitisse mostrar a estrutura do Centro Integrado de Atendimento à Criança Vítima de Violência. Porque eu tenho dificuldades eu já noticiei aqui muitas crianças de 11 anos com uma extensa ficha criminal. Eu me lembro que aqui em Santa Luzia, noticiei alguns anos atrás uma menina de 10 anos grávida de gêmeos. 10 anos, de 10 para 11 anos, grávida de gêmeos. Agora, eu gostaria de mais detalhes sobre isso. Porque sob qualquer aspecto e sob qualquer prisma, esse cara é um monstro se ele realmente vai praticar tudo isso. Isso vai se chegar com o depoimento das meninas que já disseram o que aconteceu e vai se provar também com o exame do corpo de delito delas. Você já imaginou isso? Nós estamos em 2018. Com todo o respeito que eu tenho, com tanta barramada para essas ruas fora, o cara tem que fazer maldade com criança, cara. Aí você quer entregar para esse cara direitos humanos? Você vai entregar para esse cara direitos? Hein, doutora? Tenho certeza que a senhora vai responder que sim. Que a reserva profissional da senhora te conduz a isso. Mas nós vamos entregar para o bandido, para o estuprador, para o pedófilo, direitos? Eu estava assistindo, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio Mello, e eu me lembrei, vou fazer um parênteses aqui, não tem muito a ver não, me lembrei que em 2009, 2010, meu querido Rafael Luca, que é um dos grandes jornalistas de Minas Gerais, me convidou para participar de um seminário aqui no Hotel Ouro Minas, onde o ministro Marco Aurélio seria elogiado, receberia um benefício, uma comenda, alguma coisa assim.
O ministro Marco Aurélio de Mello fez naquela ocasião, na abertura do discurso dele, a seguinte piada, e ele chamou de piada. Eu tenho um recorte do jornal comigo, tá? Então tá tranquilo. Segundo ele, algum advogado estava na França, um país onde a Constituição ela é antigaça mesmo. Ele estava na França e quando chegou na livraria jurídica, precisando de uma Constituição do Brasil, foi comprar uma Constituição do Brasil, chegou ao dono da livraria e disse: eu queria uma Constituição brasileira. Aí o cara falou assim: nós não trabalhamos com periódicos, nós não trabalhamos com livros periódicos. E naquela ocasião ele disse assim: a Constituição de 88, passados 20 anos, vamos dizer assim, ela já recebeu não sei quantas mil emendas. Ela é uma colcha de retalhos. Essa colcha de retalhos entrega para esse pedófilo direitos que ele não obedeceu para o resto da sociedade. E olha que o agravante desse episódio aí, Minas Gerais, quero o Rafael Martins comigo. Esse episódio ainda tem um agravante, Rafael, de nós entregarmos a ele, ao motorista dessa van, que tem muitos motoristas de vans que são praticamente um segundo, terceiro, quarto pai dos meninos. Com certeza. Eu conheço alguns que... Eu estudei com o Ozanam de Muriaé. Nós íamos para Juiz de Fora no carro dele, na van. Ele levava até cafezinho pra gente. Entendeu? É isso mesmo. Então, ainda tem o agravante de você entregar a sua criança de 11, seu adolescente de 13 para um cara desse e ele chegar com a notícia para você de que ele os violentou. É um absurdo, né, Stanley? Aí eu fico me perguntando, como é que se pune um cara desse, Rafael? Pois Como é que se pune? E aí a gente pergunta, né, para as nossas leis, né, que tipo de punição dá para um cara desse? E foi reiterado o que diz a doutora. Ele praticou mais de uma vez o mesmo crime. E aí um camarada desse não fica preso, Stanley. Talvez, por ser telespectador do Alterosa Alerta e ver que, não obstante nós ficarmos aqui balangando o beiço toda hora em relação a bandidos que não sofrem punição, ele se achou no direito de continuar delinquindo, Rafael. Exatamente. É a certeza da impunidade. Mas nós precisamos mudar. E a impunidade que está aí nos ares, ela está acabando. A justiça começa a caminhar na direção de unificar as pessoas que precisam prestar contas à justiça. Aí daqui a pouco reclamam no camarada desse aparecer amarrado num poste, né, Stanley? Vivo, né? Vivo. Eu vi no Nordeste do Brasil, o pai que amarrou o cara no poste, foi em casa, pegou um pedaço de pau e estraçalhou a cabeça do estuprador. Estraçalhou. E os caras filmando. A polícia chegou e falou: não, fui eu que matei esse aqui. Não, não pode prender a mim, eu que matei ele, porque ele violentou a minha filha. Se nós não fizermos nada, esse estado de anarquia que se estabeleceu em branco aí no Brasil, vai chegar até a gente, hein, Rafa? Vai, com certeza. É muito perigoso isso. Pois é, vem pra cá. Em Minas Gerais, uma carga de eletrônicos foi roubada, causando um prejuízo de quase 3 milhões de reais. O alerta teve acesso às imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação dos bandidos. Mas não ache que eles estão afoitos ou com pressa, não. Olha como eles estavam à vontade para praticar esse crime. Vamos. Esta imagem mostra os 3 bandidos chegando ao terminal de cargas. Eles abaixam a cabeça e usam bonés para não serem identificados. Logo, o trio chega ao depósito. Todos estão com uniformes parecidos com o dos funcionários e circulam livremente entre as mercadorias. Os criminosos vieram atrás de uma carga específica. Celulares de um mesmo modelo e de última geração. Cada aparelho avaliado em quase R$4 mil. O que chama a atenção é que os bandidos entraram e saíram de caminhão com tranquilidade. Os marginais ficaram lá dentro por 1 hora. O caso aconteceu na noite do último domingo. No boletim de ocorrência, o valor da carga de celulares, mais de R$2 milhões. Mas o prejuízo chegou a quase 3 milhões, já que os bandidos também levaram aparelhos de TV, medicamentos e câmeras digitais. O Sindicato de Transportes de Cargas do Rio acredita que os bandidos receberam informações precisas para chegar aos produtos. Algum funcionário, terceirizado ou não, da empresa colaborou, porque eles chegaram com uma relação, né, e
e com essa relação eles já foram nos produtos, nos locais exatos. O aeroporto disse que está colaborando com a investigação da Polícia Civil. A mercadoria vinda do Espírito Santo teria sido levada para o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A empresa que fazia o transporte da mercadoria já foi assaltada 5 vezes aqui no estado e soma um prejuízo de 6 milhões de reais. O dono, que prefere não mostrar o rosto, falou com exclusividade ao SBT. Dessa vez foi dentro do aeroporto, o que nos deixa muito inseguro e até mesmo vamos pensar, né, e se realmente vamos continuar atendendo o estado do Rio. O roubo de cargas já bateu recorde este ano no Rio. Foram 2.600 casos, 36% a mais que o mesmo período do ano passado. Aí, Minas Gerais, a gente vê que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o roubo de cargas não era algo tão constante como a gente... Acontecia, mas não com essa quantidade, com esse volume de episódios. Mas por que isso? Informações preliminares dão conta de que o combate, por exemplo, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao próprio trabalho das polícias no sentido de prevenir assaltos a banco, todos esses crimes paralelos que fomentavam, davam dinheiro aos grupos de bandidos, sejam eles bandidos definitivamente considerados assim, ou as milícias, que também são bandidos que estão tentando se oficializar nesse ponto de vista aí, eles passaram a enxergar no roubo de carga o fomento necessário para eles. A minha pergunta para você é, vocês acham que tem varejo, que tem venda avulsa do bandido direto para o consumidor? Ou não existem, obviamente, espaços devidamente oficiais de comércio que estão adquirindo isso por um preço muito menor, e vendendo para o consumidor como se tivesse comprado de forma legal? Então eu vou dizer de novo, se os senhores quiserem combater o crime de roubo de carga, de roubo de uma maneira geral, aumentem a pena da receptação. Aumentem a pena da receptação. Se isso acontecer, eu garanto. Mas aumentem mesmo. Não é igual vocês fizeram com o Código de Trânsito Brasileiro em relação a dirigir embriagado, não. Aumentem a pena da receptação. Vocês vão ver como diminui. Porque o bandido pode até não parar de roubar, mas ele não vai ter onde entregar. Então a fonte seca, ou pelo menos diminui. Minerado, agora 1h14. Não perca a grande oportunidade de adquirir o seu lote a apenas 20 minutos do centro de BH, na região de General Carneiro, antes de Sabará. Lotes a partir de 300 metros quadrados, as obras já estão em andamento, água, luz, calçamento, meio-fio, próximo ao final do ônibus Itacolomi. Tem comércio em geral, tem escola, tem posto médico, tem posto policial e detalhe. Graças a Deus, nessa semana que já estamos nela, fizemos, vou falar o número de vendas, 5 vendas de lotes lá, 5 pessoas, do número que já fecharam, né, que ligaram, 5 fecharam o negócio comigo. Né? Um amigão ligou lá no telefone 40, põe pra mim aí, o telefone, pode falar direto, Mitinho? Ligaram pra mim, eu quero falar com o Stônio, porque ele falou que o lote pode ligar mesmo, 4102-9002, ligue e feche o negócio, sabe por quê? Porque eu facilitei pra você a entrada a partir de R$1.000 e prestações a partir de R$365 mesmo. 365. Tô dando trabalho pra você, né, Milton Ribeiro? Tá aqui, ó. Prestações a partir de R$365 mensais e entrada de R$1.000. Mas eu tenho poucos lotes nesse preço, dessa forma. É oportunidade, é cavalo arriado. Só pra cima e ó, cai no capinado. Informações e vendas, telefone é 31 4102 9002, vou repetir, 31 4102 9002 ou no WhatsApp 31 99203 7771. Ligue e faça bons negócios. Minas Gerais, decretada a prisão preventiva do vereador Wellington Magalhães. Ele e mais 7 pessoas são alvo de uma operação do Ministério Público. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual estiveram na casa do ex-presidente da Câmara Municipal de BH hoje pela manhã. A Etel Correia acompanhou a reportagem. Vamos aí. Policiais e representantes do Ministério Público chegaram cedo à mansão na orla da Lagoa da Pampulha, onde mora o vereador Wellington Magalhães com a família. A movimentação intensa durou boa parte da manhã. Eles procuravam pelo vereador e pela esposa, que tiveram a prisão preventiva decretada. A ordem da Justiça também era para o sequestro de bens. Um veículo HRV foi apreendido e levado neste guincho.
Este promotor confirmou a prisão da mulher do vereador. A mulher dele foi presa. E o Wellington? O Wellington ainda não. Tá no encalço dele. O Wellington Magalhães e a esposa foram denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, eles adquiriram bens móveis e imóveis em Belo Horizonte, na região metropolitana, incompatíveis com a renda de um vereador. Além da prisão deles, a justiça também determinou a de outras 6 pessoas por envolvimento nas fraudes. A esposa de Wellington foi levada para a primeira delegacia da região Centro-Sul, assim como outros presos na operação do Ministério Público e da Polícia Civil. O vereador e ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte é apontado como líder de uma organização criminosa que, segundo o Ministério Público, é responsável pelo desvio de verbas que resultou em prejuízo da ordem de 30 milhões de reais aos cofres públicos municipais. O desvio seria relativo a verbas para publicidade que favoreceram uma empresa por meio de licitação fraudulenta. Os outros presos na operação têm ligação direta com a empresa licitada, além do ex-superintendente de comunicação da prefeitura. Os mandados foram expedidos como desdobramento da Operação Santo de Casa. Com base nas investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 20 pessoas por crime de peculato, fraude em licitação pública, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, embaraço à investigação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essa licitação foi feita abandonando-se uma licitação que já havia sido concluída e já estava na fase de contratação de 10 milhões de reais na administração anterior ao do senhor Wellington Magalhães, quando ele assumiu imediatamente a primeira medida, juntamente com os demais partícipes e comparsas, foi anular sem justificativa legal a investigação anterior, iniciar uma outra direcionada para essa empresa e através dela desviar dinheiro. Somente nos primeiros 90 dias de vigor desse novo contrato de publicidade foram torrados literalmente 15 milhões de reais. Ao final desses 90 dias, eles aditaram o contrato em mais 15 milhões de reais. O senador Aécio Neves, que foi governador de Minas Gerais por 2 mandatos, se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção e obstrução de justiça. Minas Gerais, a primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, aceitou, na tarde de ontem, a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Os ministros acolheram por 5-0 a denúncia por corrupção passiva e por 4-1 a de obstrução de justiça. O inquérito foi instaurado em maio do ano passado, com base na delação dos donos da JBS. O senador Aécio Neves é acusado de pedir 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista em troca, segundo afirma a Procuradoria, em troca de favores políticos. Uma conversa entre os dois foi gravada pelo empresário. O senador também é acusado de tentar atrapalhar a Operação Lava Jato. Também são alvo da denúncia de corrupção a irmã do senador, a senhora Andréa Neves, o primo, o senhor Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella. Andréa teria pedido dinheiro a Joesley e os outros 2 teriam recebido e guardado 4 parcelas de 500 mil reais em espécie, em dinheiro. Todos os réus serão julgados pelo STF. Em nota, o senador Aécio Neves nega ter cometido algum crime e diz que vai provar a sua inocência. Eu tenho por hábito sempre colocar a minha posição sobre todos os episódios que acontecem aqui. Senhoras e senhores que estão envolvidos nas denúncias, tanto da Câmara Municipal quanto do Senado Federal, essa é a hora de vocês se defenderem. Façam o seu melhor. Vou para o intervalo e volto já já. Dicas de Villefort ou Villefort? Aí que tá. O Villefort é meu, vou falar o dia que eu quiser. Nojento que eu tô hoje, né? Gente, dia de dicas de preços bons e receitas simples e deliciosas. Esse foi o trato que eu fiz com eles. Eu quero que as pessoas assistam aqui no Alterosa Alerta aquilo e aqueles produtos que estão ao alcance do bolso da minha minerada. Sabe onde? Sabe onde se compra isso? Sabe onde se pode fazer todos esses pratos que eu estou mostrando? No melhor lugar para atacado e varejo do Brasil. Põe na tela para mim.
Oi Minas Gerais, oi Stanley. E a dica Villefort de hoje é para você economizar tempo e dinheiro. É isso mesmo, os gêmeos só que não adoram macarrão, mas fala a verdade. Tem hora que dá uma preguiça de ir pra cozinha. Samuca, que macarrão? Hoje fala é massa, né Stanley? Não é porque é barato que não pode ser gostoso. Isso mesmo, produtos Villefort estão aqui e nós vamos preparar essa receita para você 20 minutos. Vamos lá? E para preparar essa receita deliciosa, gente, ó, uma medida de molho de tomate Villefort, mas tem que ser o Villefort, viu? Um pacote de massa de 500 gramas, você pode escolher ou tipo parafuso ou também o penne. Aí você vai acrescentar uma lata de creme de leite, 300 gramas de queijo mussarela bem picadinho, né, para dar aquele gosto, e meio quilo de carne moída para rechear, né? Ou você pode usar também 300 gramas de presunto. O Davizinho já tá chegando lá da cozinha com a nossa receita. Deu certo? Olha. Stanley, a nossa massa ficou boa, viu? Cuidado, você já experimentou? Já, tá boa. Stanley, você tá com fome aí no estúdio? Então vem pro Villefort, mais barato todo dia. Obrigado aos gêmeos, só que não, meu querido Samuca. A galera toda precisa entender que a TV tem que ser assim. Não adianta eu colocar a língua de beija-flor aqui, que é só diretor que come isso, entendeu? Não, nós queremos aquela macarronada campeã, aquele doce de leite. Rafael Martins, tô falando mentira ou não? Tá não, que é a feijoadinha gostosa. Os tempos você joga tudo ali dentro, mistura tudo e sai o prato do mineiro. É bom demais, não é isso? Agora, você já se vacinou, Rafael? Não, inclusive, Stanley, eu tô resfriado, viu? Pois é. Você... Eu e Caroline Marie. Madame Caroline Marie também? Tá morrendo de dor no corpo, tadinha. Tadinho, um beijo pra ela então, né, filho? Tá lá nos assistindo. Eu quero perguntar pra você, Rafael Martins, e pra toda Minas Gerais, se vocês já ouviram falar da gripe H3N2. Já ouviu? Não. Parece até código do jogo do bicho, mas não é não. Esse é um tipo de vírus da influenza Deus A me livre. que pode ser evitado por meio da vacinação contra a gripe. Começou o cadastramento de pessoas que estão de cama ou que moram em casas de repouso e não conseguem ir até um posto de saúde. Eles têm que ir para receber a vacina. Eu te mostro agora o que é necessário para você fazer o cadastro e como será a campanha que começa na próxima segunda-feira, Rafael, dia 23 de abril. Vamos lá. Você se preocupa em tomar a vacina contra a gripe todos os anos? Com certeza. Por quê? Porque é muito importante, ó, nessa época do ano, vem o frio, vem as gripes, né? Então é melhor se vacinar, se prevenir, né? É importante se cuidar, viu? Se cuidar. Fique atento. A campanha de vacinação começa no dia 23 de abril e vai até o dia 1º de junho. A meta este ano da Secretaria Municipal de Saúde é de vacinar 812 mil pessoas na capital. Que são as crianças de 6 meses a 4 anos de idade, as pessoas acima de 60 anos, gestantes, puérperas, que são as mulheres até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, professores, portadores de doenças crônicas e as pessoas privadas de liberdade. E para aquele que está com algum problema de saúde e não pode comparecer ao posto para tomar a vacina, já pode se cadastrar. A Prefeitura informou que no ano passado, 25 mil pessoas nessas condições receberam a medicação em casa. Pode se cadastrar através do site da Prefeitura, do PBH, ou através do telefone 32777722, ou os familiares podem ir a um centro de saúde mais próximo e pedir para fazer o cadastramento da pessoa que se encontra nesse momento impossibilitado de ir. O prazo para a gente fazer essa vacinação em acamados, nós temos um prazo maior, dado a esse contingente de pessoas, né? Então, até o final de junho, nós terminamos, é o prazo máximo para a gente poder terminar a realização desse trabalho. Este infectologista alerta sobre a gravidade da gripe e reforça a importância da vacinação. Então a vacina, ela funciona como uma ajuda para o sistema imunológico para se preparar, para ter anticorpos contra o vírus que a gente pode vir a ficar exposto. E assim diminuir o risco da doença ou as complicações da doença. Ela é estruturada para gerar uma imunidade que dura em torno de um ano, um pouco menos do que isso. A Organização Mundial da Saúde avalia quais são os vírus que são mais propensos a circular no ano e solta o comunicado sugerindo a atualização da vacina, como que os fabricantes vão mexer na estrutura da vacina. Então, por isso que existe essa necessidade de atualizar ano a ano. Minas Gerais, eu quero dar o meu testemunho. Há 2 anos eu vacino regularmente. E realmente, Rafael Martins, eu não fiquei gripado nesses 2 anos. Eu ficava direto.
Eu não fiquei gripado, viu, Rafa? É, importantíssimo. Então vamos vacinar, né, rapaziada? Vamos vacinar, não é isso, Rafa? É, os bandidos vão na frente, né? É, os bandidos tomam a primeira vacina, óbvio. Deixa os meninos tomar a primeira e depois sobra pra nós. Eles são humanos, né não? É, com certeza. Nós é que somos humaninhos, como diria aquele rapaz do Twitter. Rafa, tem abraço aí? Tem um abraço pra Cristiane do bairro Boa Vista, Stanley. Que bacana. Abração pra ela, pra Cris. Mais uma vez, eu e Rafael Martins e toda a minha equipe despedimos de vocês. Lembrando que amanhã, se Deus quiser e você quiser, vamos junto. né, Rafa? Vamos estar juntos logo após o Alterosa Esporte. Vem com a gente, vem comigo, vem com o Rafa, Minas Gerais. Até amanhã, se Deus quiser. Minas Gerais. Tchau.